Quer saber por que o gaúcho tem tanto orgulho de ser gaúcho? Vem provar um assado. Tu vai saber por quê. Bom, vou começar te dizendo uma coisa que talvez tu já saiba, né? Mas vamos lá. A carne assada é quase tão antiga quanto o fogo. Quer dizer, quanto o fogo também não, né? Porque o fogo existe desde sempre. Esse planeta foi feito de fogo. Mas assar uma carne? Ah, isso sim. Isso vem lá dos tempos em que a humanidade aprendeu a dominar o fogo. Isso já faz um tempão, né? Sei lá quanto tempo, ninguém sabe ao certo, mas pelo menos uns 400 mil anos que o homem domina o fogo. Agora, o churrasco, tal e qual o gaúcho conhece e aprecia, bom, esse é bem mais novo, né? Mas nem por isso é menos tradicional, menos quente, menos saboroso. Claro, tu sabe, né? Os humanos foram as primeiras e até agora as únicas, né? Ainda bem, criaturas a domesticar o fogo aqui na Terra. E desde o início, o fogo servia para aquecer, para iluminar, para afugentar os inimigos, para demarcar o território. Mas acima de tudo servia para assar a carne. Só que por uma série de circunstâncias incríveis, quase mágicas, todas entrelaçadas entre si, o churrasco, né? O churrasco de verdade. Esse surgiu aqui, no Pampa, no Rio Grande e logo ali, no Uruguai e na Argentina. Em nenhum outro lugar do planeta, cara. Tanto é que passados 400 anos dessa invenção, vamos combinar que ninguém mais no mundo faz churras que nem o gaúcho. Claro, hoje tem churrasco espalhado por tudo que é lugar aí, né? Por esse mundão afora. Tem churrasco nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, até na Suíça. Mas quem assa? Os gaúchos, né? Muitos deles rio-grandenses que se mudaram. Mas para aí, vamos ver quais são as tais circunstâncias mágicas que eu falei que se misturaram para que o verbo virasse carne aqui, no nosso rincão. Claro, o primeiro passo para ter churrasco é ter gado, né? E não existia gado vacuno no Novo Mundo. Aliás, nem vacuno, nem suíno, nem ovino, nem equino, nem muar. Todos esses animais foram trazidos pelos europeus. A chegada de cada um deles, cara, é bem legal, mas é confusa, sabe? Cada um desses bichos desembarcou de um jeito diferente, numa época diferente. Mas a nossa conversa aqui é sobre a vaca, sobre o boi, né? Então vou te dizer, a vaca chegou no Brasil com Martim Afonso de Souza em 1531 e depois com Tomé de Souza em 1549. Eles foram os pioneiros dessa arca de Noé aí. Tá, só que não foram os chifrudos que eles trouxeram, né, que viriam a povoar as ondulosas planícies do Pampa e que encheram ali aquilo de gadaria. Gadaria aos milhões. O gado que deu origem aos rebanhos que iam virar churrasco, esse foi trazido pelos jesuítas missioneiros. O padre Cristóvão Pereira de Mendonça, um dos principais fundadores da redução de São Miguel Arcanjo, foi quem introduziu o gado franqueiro aqui em 1634. Gado franqueiro, tu sabe o que é, né? É aquele que tem umas guampas desse tamanhão, assim, gigante, né? Mas ainda mais incrível que o tamanho do chifre desses bichos é que as pessoas não saibam, não falem, não conheçam mais sobre esse padre Cristóvão de Mendonça. Ele foi um dos chamados mártires das missões. Porque depois de catequizar os guaranis lá no oeste do Rio Grande do Sul, o padre achou que era uma moleza essa história de reduzir índios à fé cristã, né? Pensou que a indiada de todas as querências era mansinha, que nem os guarani. Só que não, né? E aí, sabe o que aconteceu? Ele acabou sendo morto por caigangue da Serra Gaúcha, num lugarzinho bem legal chamado Santa Lúcia do Piauí, que fica ali entre Caxias e Nova Petrópolis. É fácil de visitar. E eu acho que churrasqueiros do mundo inteiro deveriam ir lá reverenciar esse cara. Foram os caigangue que mataram o padre, mas não foram os caigangue que acabaram com as missões, né? Quem acabou com as missões foram os bandeirantes. Eles saíam a pé lá de São Paulo para destruir, para matar, para escravizar. E faziam isso não porque só porque eram uns malvadões, né? Eles eram malvadões, mas é que eles faziam isso porque as missões tinham sido criadas pelos jesuítas espanhóis. E se elas vingassem, todo o território que vem desde o oeste do Paraná até os confins do Rio Grande do Sul ficaria sob o domínio da Espanha. E os bandeirantes achavam que aquela terra pertencia a Portugal. Cara, mas no nosso caso aqui, o que interessa dizer é que foi por causa da horrorosa destruição das missões que o gado acabou se espalhando.
E quando ele ficou livre, ele seguiu a lei divina. Crescei e multiplicai-vos. E acabou enchendo a terra inteira. Verdade, cara, foi com uma fertilidade bíblica que o gado se espalhou pelo pampa. Sabe por quê? Aqui entra outro laço dessa teia. O pampa, essa espécie de céu às avessas, tinha as melhores pastagens do mundo. Tudo bem, né? Sempre teve essa conversa, tudo que é gaúcho é melhor do mundo, tudo que é argentino é melhor do mundo. Só que nesse caso, cara, é verdade. É verdade. As melhores pastagens do planeta Terra ficavam no pampa. Pampa, ou a pampa, né? Como seria o certo dizer, é um bioma incrível. Pampa é uma palavra quechua, que quer dizer planície. Aliás, campanha, que vem do latim campus, também quer dizer planície. E aí, com toda aquela planície recoberta de grama, com toda aquela vastidão sem fim, com todos aqueles arroios murmurantes fornecendo água, com aqueles capões de mato dando sombra, e sem predadores naturais, fora uma onça que outra, de vez em quando, para dar emoção, né? A vacaria se espalhou desde a zona das missões até o mar. Eram imensos campos sem dono, a terra de ninguém, a terra de muitos, como eu já falei aqui. Tudo repleto de gado, milhões de cabeças. Sabe o que é isso? Milhões. E quem vivia nesses campos? Os indômitos charrua, os bravos minuano, os chamados índios irredutíveis. Sabe o que quer dizer irredutível? Porque eles não podiam ser reduzidos à vida civilizada, como então se dizia. Não dava para levar ele para as reduções, que é um sinônimo de missões. Porque os charrua e os minuano eram nômades. Eles não dominavam, nem conheciam a agricultura, ao contrário dos dóceis guaranis. E aí, de repente, cara, eles viram o pampa, que eles viviam há milênios, se encher de vaca e de boi, de touro, claro. E eles acostumados a comer ema, que eles laçavam com bolhadeira, e a sapaca, tatu, cutia não. Aí, de repente, cara, eles deram de cara com uma costela, uma picanha, um vazio. Piada, né? A indiada pirou na batatinha. Quer dizer, na batatinha não, né? Pirou na carne gorda, assando, chiando na brasa. Tá, com isso, eu quero dizer então que foram os charruas que inventaram churras? Mais ou menos, cara, mais ou menos. Porque eu vou te dar a real, só aqui entre nós, não espalhe. Eu amo os charruas, só que eles eram meio tosco, cara. Eles eram uns índios grossos, mais grosso que dedo destroncado. Então, cara, eu tenho que te dizer que eles não comiam a carne assada, eles comiam chamuscada. Eles agarravam o touro à unha, carneavam o bicho sem maiores delicadezas e jogavam os pedaços de carne no fogo de chão. E comiam queimando a língua, lambendo os beiços, a carne quase crua, sangrando, sem sal. Até porque sal não havia, né? E a indiada nunca foi muito chegada em sal mesmo. Então, estou te dando a real, meu camarada. Foi assim o início. Foram esses os primórdios do churrasco. Quem deu um toque de refinamento na carne foram mesmo os guaranis das missões. Porque depois de terem sido destruídas pelos bandeirantes, lá em 1650, as missões renasceram. Sim, cara, os índios e os jesuítas simplesmente refizeram tudo de novo. E foi aí que os guaranis começaram a fazer o churrasco de vala. Eles botavam a carne para assar num espeto de pau, enfiado na diagonal, e iam tirando lascas e tal coisa. Tu sabe, né? Tu já fez. E aí também passaram a botar cinza na carne para quebrar um pouco o gosto do sangue. E os guaranis também passaram a fazer churrasco na grelha. E aí vem essa história, né? Churrasco é na grelha ou é no espeto? É assado na brasa ou nas labaredas? Só com um pouco de sal, com algum tempero? Bacana. Eu não vou me meter nessa bronca aí, porque, né, tem uma confusão até hoje. Só quero te dar a real. Os brancos, ou pelo menos os luso-brasileiros, ainda não tinham descoberto os churras. Porque de início, antes mesmo das charqueadas, o que rolou aqui foi a chamada Era do Couro e do Sebo, a Idade da Courama. E nessa época o que interessava era o couro e o sebo, né? A carne, acredite se quiser, era um subproduto. Havia gado de sobra e os guascas, os gaudérios, ou seja, os gaúchos, arrancavam o couro do gado, juntavam o sebo e deixavam o resto do bicho apodrecendo, cara. Que desperdício. Quando muito, eles arrancavam a carne que ficava entre a pele e a costela do gado. E essa carne específica passou a ter um nome, matambre, que vem do espanhol, né? Mata hambre. Ou seja, era um naco, uma lasca de carne para matar a fome. Com a charqueada surgiu a linguiça.
Essa era feita com as sobras das carnes tiradas das mantas. Eles faziam uns pedaços, as mantas, para secar, né, e para salgar, e aí o resto deu origem à linguiça. E também o charque, né, que fez o arroz de carreteiro, o prato favorito das tropas e dos tropeiros. Só ali por volta de 1730 foi que os gaúchos começaram a comer o churrasco de verdade. Só que daí depois que começaram não pararam mais, né? E hoje a maioria dos gaúchos não vive sem churra, né? Pelo menos no fim de semana tem que ter um, né? E é por isso que tem churrasqueira na cobertura, churrasqueira na varanda, churrasqueira na sacada, ou então churrasco na laje, né? Ou no playground, ou então improvisado num latão. E hoje tem carnes nobres, cortes diferenciados, né? Que surgiram depois da aclimatação das raças britânicas. Tem costelão 24 horas, tem rodízio, tem espeto corrido, porque o pão de cada dia do gaúcho não é feito de trigo, é feito de carne, sangue e gordura. E esse é mais um dos motivos de orgulho da gauchada. O orgulho de comer um churras. Quer saber por que o gaúcho tem tanto orgulho de ser gaúcho? Vem conhecer a história da pilcha e tu vai descobrir.